Opa, tudo bem? Hoje vamos aprender a utilizar o if e dar poder de escolha a nossos programas. Mas antes de falar sobre o if, precisamos definir: isso é biscoito ou é bolacha? Quando estamos programando em C e queremos fazer uma pergunta: isso é biscoito? Utilizamos dois iguais, um seguido do outro, como nesse exemplo. Da mesma forma, eu posso perguntar: é uma bolacha? Quando o objetivo é fazer uma atribuição, eu quero falar que isso é um biscoito, a gente usa um igual só. Então vamos ver como fica na programação. Eu vou criar aqui um arquivo, prog1.c. Vou começar a colocar a estrutura padrão nele, né? Aqui eu quero fazer uma atribuição. Para a gente não ficar entrando no mérito de bolacha e biscoito, eu vou fazer sobre pacotes e seus pesos, tá? Então eu vou definir aqui, ó, float pacote 1. E vou falar que o pacote 1 tem 10.5. Se a gente for exibir o valor do pacote 1, o peso do pacote 1, no caso, a gente vai usar o printf, né? Pacote 1 igual %f, vírgula, pacote 1. Vou criar um segundo pacote também. Pacote 2 igual, e vou colocar aqui que ele tem 20.4. E da mesma forma, eu vou exibir o tamanho, o peso dele. Deixa eu só adicionar aqui os /n para pular a linha, não ficar confuso depois na hora que a gente for ver ele em execução. Então vamos compilar ele agora. Eu já vou compilar ele e mandar executar em seguida. Eu tenho que pôr o programa que eu quero compilar, no caso, prog1.c. Se a gente rodar aqui, ele está só exibindo os dois pesos. Vou limpar aqui a tela. Então, se eu venho aqui, ó, antes de exibir o valor dos pacotes, e falo que pacote 1 é igual a pacote 2, o que eu estou fazendo é uma afirmação. Então, eu estou dizendo que o pacote 1 tem que ser igual ao pacote 2. Então, o valor do pacote 2 vai ser atribuído no pacote 1. Vamos rodar ele para ver novamente agora. Compila e roda. Podem ver que o peso do pacote 1 foi alterado para ficar igual ao peso do pacote 2. Se a gente colocar aqui, ó, dois iguais agora, o que vai acontecer? A gente está perguntando se um peso é igual ao outro. Só que a resposta que a gente obteve aqui, ó, a gente acabou não guardando ela. Por isso que o comportamento do programa foi similar, como se a gente não tivesse feito nada aqui, tá? Porque aqui ele só fez uma pergunta. E para onde que foi essa resposta? Vamos criar aqui, ó, int resp, para poder armazenar essa resposta. E aí eu vou colocar aqui resp é igual, ou seja, eu quero que o resultado dessa comparação seja armazenado nessa variável resp. Então, se eu for exibir ela aqui, ó, printf resp, como ela é uma variável do tipo int, eu vou usar aqui o %d, vírgula, resp. Se a gente executar o programa agora, a tela, olha só o que aconteceu. Vou rodar de novo para o /0 aqui, que ficou coladinho, fica ruim de ver. Ou /n, desculpa. Olha só o que aconteceu. O pacote 1 tem 10.5, o pacote 2 tem 20.4 e resp é igual a 0. Ou seja, o pacote 1 é igual ao pacote 2? Não. Então a gente pode vir aqui, vou fazer uma colinha, e assumir que no C, 0 é igual a falso. Vou mudar o peso aqui, ó, do pacote 2 para 10.5. Se a gente rodar o programa novamente, olha só o que vai acontecer. O pacote 1 agora tem 10.5, o pacote 2 tem 10.5 e o resp é igual a 1. Ou seja, 1 é igual a verdadeiro. Nas outras linguagens, como Java, por exemplo, a gente vai ter um tipo de variável que a gente chama de booleano, que efetivamente vai armazenar true ou false, tá? Mas no C, a gente vai representar ele 0 como falso e 1 como verdadeiro. E como essa história de 0 ou 1 pode ajudar nossos programas a ficarem mais, entre aspas, inteligentes?
Imagina a situação que eu quero vir aqui e escrever printf, os pacotes são iguais. Só que eu quero que essa mensagem que eu estou colocando aqui, ela seja exibida somente se eles realmente forem iguais. Então, como que eu faço? No C, eu tenho uma estrutura que a gente vai chamar de if. Ela vai receber if e uma variável ou um teste condicional aqui. O que vai falar? Se esse cara for verdadeiro, eu vou seguir aqui com abre e fecha chaves. Ou seja, se aqui dentro tiver verdadeiro, ele vai executar esse trecho de código. Tudo que tiver entre esse abre e fecha aspas. Se aqui tiver falso, ele vai pular. Tá? Ele vai seguir o programa a partir daqui. Então, vamos colocar aqui ó, um printf, só para a gente ver fim do programa. Vou colocar o botão aqui também. Então, eu quero aqui ó, que executa essa mensagem da linha 11 seja executada se resp for verdadeiro. Ou seja, se o pacote 1 for igual ao peso do pacote 2, então o resp, o valor de resp vai ser 1. Logo, se o valor de resp é 1, vamos considerar como verdadeiro, então esse cara aqui vai executar e essa mensagem vai ser exibida. Então vamos testar ele aqui, ó. Olha só, como o resp é igual a 1, os pacotes são iguais. Se a gente mudar o peso do pacote, vou mudar aqui, ó, só um pouquinho, e rodar o programa novamente, vocês estão vendo ó, que a mensagem, os pacotes são iguais, não apareceu na segunda execução. Vou até limpar e executar de novo. Ó. Vocês estão vendo? Os pacotes são iguais, não aparece. Por quê? Porque esse pedaço aqui ó, só vai ser executado se aqui for verdadeiro. Como a gente não está usando esse resp em nenhum outro lugar, a gente pode vir aqui e pegar esse teste lógico que a gente está fazendo aqui, ó, essa comparação, e colocar aqui dentro do if. E aí eu não preciso dessa variável resp. Vou apagar também aqui a impressão do resp, porque ela não vai existir mais nesse momento, né? Então, olha só, deixa eu deixar ele separado. O funcionamento do programa vai continuar o mesmo. Por quê? Se isso daqui for igual, ele vai retornar 1, logo ele imprime. Se o peso do pacote 1 for diferente do peso do pacote 2, ele vai pular e não vai exibir a linha 9. Então, de novo, vamos só testar ele aqui. Ó. Como eles são diferentes, 10.5 e 10.4, ele não deu a mensagem. E se a gente deixar eles iguais agora, compilar e executar, ele mostra a mensagem. Tá? É mais comum a gente colocar esse teste lógico aqui diretamente dentro do if. Tá? E se eu quiser exibir uma outra mensagem alertando que eles não são iguais quando os pacotes não tiverem pesos similares? A gente pode vir aqui, copiar essa estrutura do if, né? E vou criar um outro if aqui embaixo. Só que aí eu vou mudar o teste. O que eu quero fazer com ele aqui? Ó? A mensagem que eu vou dizer é algo do tipo assim. Eita, os pacotes não são iguais. Não são iguais. Para eu exibir essa mensagem somente quando eles são diferentes, eu mudo esse operador aqui. Ó. Repara que 2 iguais, eu pergunto, é igual? São iguais, né? Nesse caso aqui, eu estou perguntando, são diferentes? Então, se eu rodar o programa agora, ele continua dando a mensagem, são iguais. Por quê? Os dois pesos informados são os mesmos. Se a gente mudar aqui o peso, ó, e rodar o programa, veja que agora ele deu, ó, eita, os pacotes não são iguais. Esta é uma condição muito comum da gente ter na programação. A gente querer testar se algo é verdadeiro e ter um bloco de código que a gente quer executar. E caso esse bloco de código aqui seja falso, a gente vai querer executar um outro trecho de código. Então, como isso é muito comum, no C a gente tem uma estrutura aqui que chama else. O que ele vai fazer? É similar ao se a gente tivesse uma situação de negação absoluta aqui. Então, ele vai executar
essa linha 11 aqui no caso, somente se essa condição, esse teste, for falso. Se for verdadeiro, ele vai executar o primeiro bloquinho. Aqui, só se for true. E aqui, só se for false. Tá? Então, nesse caso aqui, 10.5 e 10.4, o pacote 1 é igual ao pacote 2? Não. Então, o que vai ser exibido na tela é essa mensagem. Vamos testar? Tá aqui, ó. Eita, os pacotes não são iguais. Se a gente igualar o peso dos pacotes e rodar o programa de novo, ele dá a mensagem. Os pacotes são iguais. Então, o if vai executar se for verdadeiro e o else vai executar se for falso. Essa do barra barra e um texto que eu coloquei aqui é um comentário. Tudo que tiver com barra barra seguido de qualquer coisa, o C ignora, tá? Então é só para ajudar a gente a documentar nosso código. A gente já viu o teste se duas coisas são iguais, uma igual à outra. A gente já viu também o diferente, mas além desses, a gente pode testar também se é maior, é menor, ou se é maior ou igual, ou menor ou igual. A gente tem um exemplo prático aqui com os outros operadores. Vamos fazer um outro if aqui, ó. If pacote 1 maior ou igual a pacote 2, eu quero que aqui a mensagem fique: o pacote 1 é maior ou igual ao pacote 2. Se não, o pacote 2 é mais pesado ou é maior que o pacote 1. Os barra N's, que eu estou sempre esquecendo hoje. Então, se a gente rodar agora nosso programa novamente, olha só, os dois pacotes têm o mesmo peso, então ele deu uma mensagem, os pacotes são iguais, e na sequência ele falou, o pacote 1 é maior ou igual ao pacote 2. Tá? Se a gente inverter aqui, ó, eu vou colocar agora o pacote 1 com 20.4. Se a gente rodar, ele continua dando a mensagem aqui, ó. O pacote 1 é maior ou igual ao pacote 2. E repara que o primeiro if já deu a negativa, né? Eles não são iguais, mas porém o pacote 1 é maior que o pacote 2. Maior ou igual. Se a gente tirar o igual, e aí eu ajusto a mensagem também, e a gente rodar, ele vai falar aqui, ó, o pacote 1 é maior. Só que se eles tiverem o mesmo peso, repara que agora ele vai cair no else. Então ele vai falar que o pacote 2 é maior que o pacote 1. Então é importante a gente sempre estar ajustando a mensagem, né? O pacote 2 é maior ou igual ao pacote 2. O pacote 1. Então a gente rodar aqui, ó. Como eles têm o mesmo peso, e agora eu não estou testando mais o igual, né? Eu só estou testando se o pacote 1 é maior que o pacote 2. Então ficou o pacote 1 é maior ou o pacote 2 é maior ou igual ao pacote 1. Como ele não testa a igualdade, se os dois pacotes têm o mesmo peso, ele cai no else, né? Por quê? Eles têm o mesmo peso, significa que o pacote 1 não é mais pesado que o pacote 2. Então, ele vai dar essa mensagem aqui. No caso, o pacote 2 é maior ou igual ao pacote 1. Eu vou deixar para vocês 2 exercícios como sugestões para praticar o conteúdo da aula de hoje. Bons estudos e obrigado!